Vamos lá começar. Eu gosto muito dessa trilha, e na palestrinha que eu fiz na semana passada, eu também apresentei uma trilha. Eu gosto bastante de trilha, viu, gente? Eu acho que isso nos dá uma localizada também no tempo e no espaço. Bom, hoje vamos falar da criança como sujeito cognitivo. Então, a gente vai essencialmente tratar sobre os aspectos neuropsicológicos. Então, hoje a gente vai enxergar a criança como um cérebro ligado a uma espinha dorsal que tem todo um sistema nervoso central, tá? Então, hoje nós vamos usar esses termos. Vamos entrar lá no conceito de número, porque número é um conceito, tá? Isso é muito importante. Depois, vamos tratar sobre a construção dos símbolos e a construção da realidade por uma criança. E, por fim, se caso eu conseguir, vamos chegar nas estratégias de ensino da educação matemática para esses pequenos, tá bom? Então, hoje, a nossa trilha, a nossa expectativa é exatamente essa daqui. Vamos lá para fazer de tudo para a gente conseguir, tá? Bom, inicialmente, vamos entender a criança como um sujeito, tá? Então, aqui já vem a nossa primeira definição, sujeito. Eu tenho duas formas de de entender o indivíduo que faz parte do meu mundo, do meu objeto. A primeira delas é como um ser social. Então, eu sei que um humano, que nós vimos isso nas aulas anteriores, tem a competência, exatamente nesse sentido, de se interagir com os seus próximos, os seus iguais, enquanto espécie, e nisso eles produzem cultura. Uma segunda forma de compreendermos esse indivíduo no mundo é como sujeito, tá? O que isso significa? Quando eu falo a palavra sujeito, eu vou entrar num campo que nós chamamos de ontologia, tá? Onto, porque vem de humano, logia, estudo. Então, a ontologia é exatamente a área do conhecimento que se interessa em compreender a nossa não apenas existência no mundo, mas também a participação na produção do mesmo. Por quê? Porque o mundo só existe porque nós o compreendemos como tal, tá? É a nossa compreensão que faz o mundo existir. Porque se nós não dessemos um nome mundo ou planeta, isso não existiria, né, na nossa concepção. Então, é essa mudança de paradigma que nós vamos começar agora. Nós vamos enxergar uma criança como um sujeito, aonde esse sujeito está em desenvolvimento. Ela não é, ela está sendo. O que isso significa? Quando um professor ou uma professora faz o seu trabalho pedagógico no sentido conceitual, ele vai entrar na sala de aula ou nesse espaço educativo com o sentido de passar, por meio da linguagem, um conjunto de aspectos, palavras, conceitos, sons, que têm um significado. Qual é esse objetivo? O objetivo é que o outro ser que está do outro lado, aquele que está a receber essas informações, incorpore essas informações por meio da linguagem e se transforme. Esse é o nosso objetivo, tá? Mas, quando a gente faz isso, geralmente, na nossa concepção, essas crianças já são o quê? Seres capazes de desenvolver por si mesmas, que é aquilo que muito se encontra aí na literatura com a palavra autonomia. A palavra autonomia vem de autonomos, que é o quê? Eu me autogerenciar, tá?
é o sonho de qualquer professor dos anos finais do ensino médio, é que o seu aluno seja capaz de ser autônomo, porque isso é competência. Mas, mesmo quando entra na faculdade, eu já vi alunos de mestrado e doutorado que não são autônomos. A autonomia é uma competência individual, não é coletiva. Isso é muito importante a gente entender. Então, qual é o nosso primeiro desafio? Enxergar o nosso pequeno, a nossa pequena, no sentido de estar sendo, que em inglês a gente usa como being, tá? É isso daqui. Isso é importante? Muito importante. Por quê? Porque quando eu enxergo uma criança como estar sendo, é a mesma coisa de falar, isso para ela vai ter o sentido nesse contexto da vida. Lá na frente é outra coisa, tá? É como se fosse um ciclo elíptico. Você vai inserindo coisas, aquilo vai girando na vida dela e faz ela esticar, tá? É esse o sentido. Mas, como a gente entende o sujeito que produz e participa de várias culturas simultaneamente, nós temos duas características principais dos sujeitos. A primeira delas é que um sujeito detém emoção, tá? Isso é inegável. A característica humana, que isso nós vimos nas últimas aulas, eu acho que foi na primeira ou na segunda aula, não me recordo, o que diferencia a espécie sapiens das outras espécies de vida é exatamente a capacidade de ter emoção, expressar essa emoção por meio de uma linguagem, tá? Então, a emoção, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do sujeito. O segundo aspecto é a aprendizagem, porque nós só evoluímos enquanto espécie porque nós desenvolvemos a nossa capacidade de aprender. Isso significa que a cultura anterior, ela chegou até mim por conta da aprendizagem, e ela passará para os próximos a mim em relação à aprendizagem. Então, a aprendizagem é aquilo que mantém a nossa espécie nesse planeta, tá? Porque as plantas aprendem? Não. As plantas, elas não aprendem. Os animais aprendem instintivo. Então, essa questão de aprender, ela é típica do ser humano, é uma característica intrínseca da espécie humana. Então, nós vamos usar esses conceitos que são todos antropológicos e também emprestados da ontologia para entender uma criança. Aí você fala, poxa, professor, eu nunca vi tanta coisa numa criança. Pois é. Nós vamos enxergar uma criança como um sujeito que está sendo e não que é. O verbo é, que vem do verbo ser, em italiano essere, em francês être, o verbo ser, ele é um verbo muito importante do latim, e ele nasce do latim sum, tá? Que eu vou enviar para vocês aqui, sum. Por que isso é importante? Porque ser só existe enquanto eu tenho uma compreensão do mundo em que eu vivo. Por exemplo, a Karen só existe porque eu a percebo no mundo. Se ela existisse sozinha nesse mundo, eu acho que nem ela teria a compreensão da própria existência. Tá? Então, o verbo ser, ele só tem sentido quando analisado e entendido a partir de dois indivíduos, e não a partir de um indivíduo só. É isso que nos dá essa característica de socialização, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, por que a gente usa dois significados para um único verbo? Não é ser e estar? Exatamente porque ser é uma coisa, estar é outra coisa. Ser é uma coisa determinística. É. Estar é uma coisa de passagem, é muito transitório. Eu estou bem. Eu estou bem. Agora, pode ser que daqui a uma hora eu não esteja bem. Tá?
Então, o ser e estar, ele tem que ser muito bem analisado no sujeito, porque é a partir dele que a gente começa a noção de aprendizagem, tá? Bom, nesse sentido, nós temos a emoção, tá? Mas só que o que acontece? Acontece duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que muito se detém a nossa concepção de educação, lembrando que a educação do Brasil é um modelo educacional importado e é um modelo francês, tá? Que eu já falei para vocês. Nesse modelo francês, ele é totalmente humanista. O que isso significa? Que ele é voltado para as competências humanas. O nosso modelo educacional, ele coloca aqui duas coisas importantes. Ele não coloca a emoção como um complemento ou como um parceiro da aprendizagem. Ele coloca a emoção como um antagônico da aprendizagem, tá? E é aqui que vem a nossa primeira afirmação, que isso todo educador tem que aprender num curso de licenciatura ou num curso de pedagogia. Não há educação ou não há aprendizagem se não houver antecipadamente afetividade. O que isso significa? Se eu, aluno, inicio um processo de formação com um docente, com um educador, aonde essa ponte emocional não é construída, não haverá aquilo que nós chamamos de uma confiança pedagógica. Se eu não estabelecer com o meu professor, a minha professora, essa confiança pedagógica, eu não vou dar abertura para aprender. Por quê? Porque eu só aprendo quando eu permito que o outro entre na minha ontologia. Quando eu permito que esse professor entre naquilo que eu compreendo do mundo e eu falo, pode mexer. E esse professor, ele vai assim fazer, Carlos, é assim e não assado. Quando um professor entra na ontologia do outro, ele consegue desenvolver o seu trabalho pedagógico, que é aquilo que a gente chama comumente de ranço do professor. Então, quando eu pego o ranço do professor, geralmente eu associo com a matéria. Então, eu não gosto de matemática porque eu tive um péssimo professor de matemática. Então, isso causa um bloqueio psicológico, né? Isso se dá exatamente por entender a aprendizagem como antagônica à emoção, tá? Então, nós não vamos entender a emoção como antagônica. Ela não é antagônica. Ela é um parceiro. Ela é exatamente um componente que deve ser levado em conta. Nós vamos entender aqui a emoção como uma cola social. É esse o termo que eu vou usar com vocês. O que é uma cola social? Aquilo que nos mantém unidos aqui não é só a nossa vontade de falar de educação, mas é a nossa vontade de ir para frente e falar, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu tenho outros colegas professores que estão lá no norte, no nordeste, no sul, e estão nesse exato momento agoniados como eu. Então isso é emocional, é isso que nos une aqui também, tá? Porque, esse curso não é obrigatório. Então, se fosse obrigatório, aquilo que nos uniria seria a obrigatoriedade de. Mas não, a gente está aqui exatamente porque nós precisamos de ver um outro, aquilo que nós estamos sofrendo também. Isso é emocional, tá? Um professor, ele só se mantém professor porque existe aluno. Eu duvido que vocês, em algum momento que está afastado de férias, não sentem falta dos alunos. Vocês sentem falta dos alunos. E vocês só estão em sala de aula porque vê neles um reflexo de si mesmo. Então, essa questão ela é muito importante. E ela é uma questão, antes de tudo, emocional. E você vê que em nenhum momento estou falando de número aqui com vocês. Eu não estou falando de campo matemático, não estou falando de postulado,
não estou falando de teorema, tá certo? Bom, então nós vamos entender as emoções como uma cola social. Andando um pouquinho mais, vamos falar sobre as emoções para começar a entender um pouquinho mais isso nas crianças, tá? Os sujeitos, quando nascem, eles vão entrar em contato com o mundo externo. Quando uma criança toma contato com o mundo, ela vai se desenvolver. Cérebro é de cima para baixo e o corpo de dentro para fora. Mas como que ela vai tomar esse contato com o mundo exterior? Por meio dos seus sentidos. Tá? Além disso, ela vai começar a tomar contato com uma linguagem. E essa linguagem, ela produz e transmite cultura. Juntamente a isso, ela vai começar a desenvolver dois tipos de emoções. As primárias e as secundárias. Tá? Isso já começa quando ela bota o pezinho dela no mundo, já está começando ali. As emoções primárias, elas são as emoções básicas. Por exemplo, a felicidade, a tristeza e o medo. Tá? Essas são as três emoções básicas. E olha só que interessante, as emoções negativas, elas são sempre maiores que a positiva. Por quê? É isso que nos mantém vivos. O que nos manteve vivos para evoluir há milhares de anos foi exatamente a emoção medo. Porque a partir do medo, o ser humano ele começou a ocupar as cavernas, ele descobriu o fogo e cá estamos. Tá? Então, isso é algo muito importante. Muito importante. A felicidade é aquilo que nos dá a sensação de existir no mundo. Por quê? Quando eu estou feliz, pode ter vários sentidos. Eu sou feliz quando eu mordo um pedaço de pizza gelado no dia seguinte. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Mas é uma felicidade física, né? Então, a felicidade para mim hoje é poder dormir, por exemplo. Olha, eu vou dormir 8 horas, que não acontece. Então, nós atribuímos a ideia de felicidade a sempre a um objeto inatingível, que a gente não consegue atingir, tá? Por isso que a gente sempre quer mais. E nunca estaremos felizes. Ah, a minha felicidade é ter férias. Você tem as férias. Aí você fala, bom, a minha felicidade agora é ter um aumento de salário. Você tem um aumento de salário. Você percebe que sempre falta alguma coisa. Isso é natural do ser humano. É natural. Depois, nós temos as emoções, as primárias, elas são inatas. O que isso significa? Nós nascemos com elas. Elas são universais. O que isso significa? Que a emoção que o Sandro sente, que a Maria sente, que a Miriam, a Magali, a Renata, a Noêmia sente, eu também sinto. Mas em proporções diferentes, em momentos diferentes, em intensidades diferentes. Então, a Miriam pode estar muito feliz um dia que ela conseguiu um médico para a filha dela. Ó, graças a Deus conseguiu um médico. Mas para mim, aquilo pode não ter sentido. Eu posso falar, Miriam, nossa, estou muito feliz por você, mas eu não sinto a mesma intensidade que ela. Tá? Mas essas emoções, elas são universais. Essas emoções, elas têm como função a sobrevivência, que é aquilo que eu acabei de falar. Nós só existimos graças ao medo. O medo é necessário. O medo, ele é importante. Mas em excesso não é e falta também não é. Então, essa questão ela é muito importante para a gente. Já as emoções secundárias são a dor, tá? A euforia, a histeria,
O ciúme, tá? São as emoções secundárias. E olha só que interessante. As emoções secundárias, elas são aprendidas. Nós não nascemos com ciúme de ninguém. Euforia. Euforia, eu aprendo a ser eufórico. Eu não estou nascendo eufórico. Tá? Por exemplo, dor. O que é a dor para mim? A dor da perda. Eu aprendo isso em uma sociedade. Tanto é que existem outras culturas em que o luto, por exemplo, ele é comemorado. As pessoas estão felizes na morte. Fazem festa. E na nossa, é o fim do mundo. Porque nós aprendemos assim. Porque a nossa cultura, o luto é o término. Acabou. Porque nós aprendemos com base no sofrimento. Outras culturas enxergam a morte com base na felicidade. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Então, por isso que as emoções secundárias são aprendidas. Um outro ponto interessante. As emoções secundárias dependem da cultura do ser humano. E é aí que começa a nossa conversa. As emoções secundárias começam entre 2 a 3 anos de idade, que é o momento em que a gente está formando a identidade do sujeito. É ali que a criança aprende a ser ciumenta, é ali que a criança aprende a ser eufórica, é ali que a criança aprende todas essas combinações emocionais entre o medo, a tristeza e a felicidade. Tá? Então, qual é a função de uma emoção a nível tipo 2 lá? Vamos supor a nível secundário. Várias funções. Por exemplo, qual é o objetivo do ciúme? Atenção. Quando eu não tenho atenção, eu vou manifestar ciúme, insegurança, né? Eu sou muito ciumento, porque eu sou inseguro comigo mesmo. Eu tenho um medo, olha só, medo, que é uma emoção primária, de alguma coisa em mim, eu tô gordo, eu tô magro, eu tô impotente, sei lá, alguma coisa, que me impossibilita de estar bem com o outro. Tá? As crianças já começam a aprender isso nos 2 anos de idade. Como que a gente percebe que uma criança é insegura quando ela não consegue estar em pé sozinha? Ela não consegue se equilibrar. Veja como o movimento é importante para essa manifestação das emoções. Tá? Então, esses são os 2 tipos de emoções, as primárias e as secundárias. Mas olha só que interessante, meus queridos. Nós temos todas essas emoções entre as primárias e as secundárias. Nós temos, todas essas são secundárias, com exceção da alegria e do medo e da tristeza. O nojo é o medo mais a tristeza. Tá? O que é um nojo? Nojo é quando eu não quero estar em contato com algo que eu tenho medo. E eu estou triste porque eu não consigo. Então, isso me dá nojo. Isso me dá nojo. Ira. A ira é a junção de raiva com a tristeza. Quando eu estou irado? Quando eu tenho muita raiva e quando eu estou triste ao mesmo tempo. Porque a ira sempre vem após um sentimento de muita tristeza. Eu perdi alguma coisa. Mas eu perdi, mas eu não queria ter, tipo, perdido. Ah, o outro está errado. Por quê? Porque se o outro está errado é porque ele fez algo que me afetou. Depois eu tenho um medo, a surpresa. A surpresa é uma mistura de medo com alegria. Por quê? O medo que eu não sei aquilo que vai acontecer, e alegria porque é algo inesperado. Né? Essas são as emoções.
E qual é a função delas na criança? Alegria, afiliação. Um professor, ele ganha os alunos com alegria. Tá aí explicado o sucesso da Xuxa, gente. Tá aí explicado o sucesso da Xuxa. O nojo, ele tem como função a rejeição. Porque eu não quero tomar contato com aquele corpo estranho, com aquela outra coisa estranha. A ira, autodefesa. É exatamente isso. Eu não quero perder. O medo, a proteção. A surpresa, a exploração. A tristeza, a reintegração. A criança triste, ela se sente excluída. Quando a criança está triste, é porque em algum momento ela se sentiu excluída. Aí você fala, Carlos, mas o que isso tem a ver com a matemática? Agora eu trago para vocês a resposta. Olha só. Aula de matemática agora, hein? Qual das faces que vocês fariam? Essas faces, elas são faces universais. O que isso significa? A A é alegria, a F é raiva. Então, entre a A e a F, nós temos as manifestações de todas essas emoções. Tá? A criança, quando expressa A, está em um momento de alegria. Quando expressa F, está em um momento de raiva. E agora eu dou para vocês um resultado. A curva de aprendizagem cresce de A para F. A aprendizagem acontece da alegria para a raiva. Por quê? Quando eu não aprendo, eu sinto raiva. Quando eu aprendo, eu sinto alegria. Não é interessante isso? Quando a gente começa a entender o humano, tá? Então, essas expressões, elas caracterizam, por exemplo, os roteiros de cinema. O humano, ele é mais empático quando nós vemos as cenas de alegria. Se você está em um momento de muita depressão, você vai ser mais empático com filmes que tem D, não A. Por quê? Porque eu quero sempre ver no outro aquilo que passa em mim mesmo, que é o sentimento de existência. É a percepção de existência. Tá? A mesma coisa acontece com os pequenos. A criança de 2 anos, ela está aprendendo todas essas caretinhas. E, ó, um detalhe, são as mais sinceras, hein? Tanto é que se você der um brócolis para uma criança de 2 anos, a carinha dela é fantástica. Porque é estranho para ela. Agora, se der um chocolate, você vê o puta sorriso dela. Tá? Porque ela já aprendeu que o doce é gostoso. E o brócolis é ruim. Tá? Isso é muito, muito, muito importante para a área da matemática. Então, pois é, então, essas caretinhas, elas são fundamentais para nós, professores, educadores, compreendermos o sentimento dos nossos pequenos, tá? Isso é muito importante para nós. Bom, aí, como que funciona o nosso cérebro quando eu faço agora uma associação entre todas essas emoções e a aprendizagem de uma criança? Eu vou aqui me fundamentar em uma primeira grande teoria neuropsicológica, que é chamada de cérebro triuno. O tri, porque tem as 3 partes, e o uno, porque essas 3 partes compõem uma única parte, do Paul MacLean. Essa teoria nasce em 1970 e ela é utilizada até hoje para compreender o desenvolvimento não só cognitivo, como emocional. De acordo com o Paul, o cérebro humano, que nós aprendemos nas últimas aulas, lembra que a gente ia se concentrar no córtex? Vocês lembram disso?
tá? Então, usando o Paul, ele organizou o cérebro de acordo com experimentos neuropsicológicos em 3 partes. A primeira delas, que é a mais elementar, é chamado de reptiliano, que vem exatamente da palavra réptil, tá? Que é essa parte aqui em rosa, tá? Toda é essa parte aqui, ó. Deixa eu só pegar o lápis, espera aí. Fazer o lápis para vocês. Que é essa parte aqui, ó. Réptil, tá? A segunda é o sistema límbico, que é uma parte superior. Então, nós começamos a nossa formação, lembra, o cérebro sempre cresce de cima para baixo, e ele começa nessa formação reptiliana. Depois ele vai desenvolver o sistema límbico juntamente com o neocórtex. Tá? O neocórtex é toda essa parte aqui frontal. Tá? Lembrando que tem a parte esquerda e direita, que é a parte motora e a parte cognitiva. Tá? A parte da linguagem, ok? Bom, nós temos aí triuno. Então, o cérebro, ele está organizado em 3 partezinhas. O complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Tá bom? Essas são as 3 partes que organizam um cérebro, usando Paul MacLean. Aí, como que a gente vai entender isso? A parte reptiliana é a mais primitiva. É aquela em que é a responsável pelos movimentos e os reflexos mais primitivos. Por exemplo, movimentar os braços, os membros inferiores e superiores. Por isso que nós chamamos de reptiliano, porque os répteis eles só conseguem ter esse movimento, que são os movimentos reflexos. Por exemplo, se tipo um lagarto está parado, ele não vai ficar mexendo o rosto, piscando. Encosta nele para você ver. Ele tem um movimento reflexo. Tá? Por isso que a gente chama de movimento reptiliano. Já o sistema límbico, que é aquele responsável pelo amor, pelo prazer, pelo ódio, tá? Isso mesmo, Pedro. Isso mesmo. Ele é o responsável pelas emoções. E ele está organizado em 3 partes: o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Tálamo é como se fosse um carocinho em latim, tá? Tálamo, isso é um tálamo, tá? O tálamo é a parte inferior, tá? É onde tem o prazer. É aqui que libera endorfina, é aqui que quando se usa, vamos supor, se fuma, se toma uma bebida alcoólica, é aqui que o álcool age, tá? O hipotálamo é sobre o tálamo. É os responsáveis pelo ódio, pela felicidade, tá? E o epitálamo é o superior, tá certo? Então, o sistema límbico é aquele que mais se desenvolve entre os 2 e 6 anos de idade. Olha só, entre os 2 e 6 anos de idade. Nós temos o desenvolvimento emocional da criança. E é aí que se geram os traumas. O que é um trauma? O registro na memória emocional de algum momento, alguma situação constrangedora ou com muito prejuízo. Isso é um trauma, tá? E depois nós temos o cérebro racional, ou a parte racional, tá? Que é o neocórtex. E ele está organizado em frontal, que é o responsável pela matemática aqui, o parietal, o temporal e o occipital, que é essa parte aqui, tá?
Olha só quanto nome bonito para a gente pôr em gato e cachorro, gente. Então, assim, nós temos essas três partes. Enquanto professor de educação infantil, qual é a parte que eu preciso me concentrar? Nas emoções. A partir delas, ela vai desenvolver o neocórtex. Lembrando, isso daqui, que nós vimos um gráfico na aula passada, é uma curva exponencial, tá? Isso vai se desenvolver por muito tempo, tá? Então, essas são as três partes que organizam um cérebro usando o MacLean. A pergunta é, como que a gente vai ensinar a matemática se o neocórtex ainda está se desenvolvendo? Por meio das emoções. Porque o registro emocional garante a minha aprendizagem. Ou seja, a neuropsicologia que nos dá embasamento para falar. Produz experiência com os pequenos, coloca música rítmica, sabe? Música que vai tum, 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 tum. Cria uma sequência. Isso, além de estimular, lembra que estímulo é algo importante, isso, além de estimular, dá para esses pequenos o desenvolvimento neurocognitivo, tá? Então, essas três partes, elas são fundamentais para que o pequeno se desenvolva. Mas daí eu tenho uma outra coisa interessante para vocês. O livro em que essa organização foi a proposta é esse livro aqui, da década de 1970, e ele revolucionou a nossa compreensão de como nós aprendemos e como nós desenvolvemos a nossa cognição, tá? E nesse livro tem essa comparação aqui entre os cérebros. Olha o cérebro de um golfinho, gente. É esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui. Muito parecido com o humano, né? Olha esse humano, olha o cérebro de um macaco. Olha aqui, de um macaco do chimpanzé. E olha o cérebro de um rato. Tá? Quanto maior é o cérebro, maior é a capacidade de aprendizagem, que é algo que nós chamamos de neuroplasticidade. Isso mesmo, Miriam. Eles têm a comunicação.